Seja bem-vindo ao RTV Notícias nesta sexta-feira, 1º de maio. Hoje, que é o Dia do Trabalhador, recordamos a história deste dia que remonta ao século XIX e ainda a luta dos trabalhadores portugueses pelo direito ao trabalho com mais dignidade. O Dia do Trabalhador é celebrado anualmente no 1º dia de maio por todo o mundo, sendo considerado em vários países um feriado nacional, como é o caso de Portugal. A data remonta ao dia 1 de maio de 1886, quando 500 mil trabalhadores saíram às ruas de Chicago, nos Estados Unidos, numa manifestação que deveria ter sido pacífica. Os trabalhadores exigiam uma redução do horário de trabalho quando foram reprimidos pela polícia, que feriu e matou dezenas de operários. Após 3 anos de insistência, o Congresso Operário Internacional decretou o dia 1 de maio como Dia Internacional dos Trabalhadores, um dia de luto e de luta. Em 1890, os trabalhadores norte-americanos conquistaram finalmente um horário de trabalho de 8 horas. Mas em Portugal, este dia só começou a ser festejado livremente a partir de 1974, após a Revolução do 25 de Abril. E se para uns o Dia do Trabalhador foi um dia de conquista, para outros é uma ocasião para protestar contra cortes, impostos e contra as alterações do Código do Trabalho que estão em vigor desde 2012. Para os trabalhadores, a diminuição dos dias de férias anuais, a redução do pagamento por horas extraordinárias e o desaparecimento de 4 feriados não são motivos de alegria. Neste Dia do Trabalhador tenho comigo César Oliveira. César Oliveira, muito boa tarde. Obrigado desde já pela sua presença. Começamos precisamente a falar deste Dia do Trabalhador, que muita coisa mudou em Portugal. E hoje os trabalhadores lutam para ter melhores condições. Desde logo, quer dizer, no Dia do Trabalhador, em que devia ser exclusivamente um dia de grande festa, de convívio com todos os trabalhadores, de diversos setores, de diversas condições, fazia sentido assim. Até se escolhe este dia para greves marcadas e para lutas a desenvolver nesse próprio dia. Eu percebo que neste dia que os dirigentes sindicais possam fazer discursos com mensagens políticas fortes, de convicções. Acho que isso é uma coisa. Outra coisa é aproveitar-se o próprio dia para fazer uma luta, uma greve que com essa mensagem, quando eu acho que este dia devia ser usado como uma festa de convívio, com atividades culturais, com abordagens às preocupações dos trabalhadores, como se viu ainda agora na peça, nomeadamente que possa ser abordadas temas como aqui uma que foi focada, que é ao chamado mercado do trabalho paralelo, em que de alguma forma fragiliza e muito aquilo que são o capital que os portugueses têm, os trabalhadores portugueses têm em relação àquilo que podem ser ressarcidos, não é? Os mercados paralelos de alguma forma desvirtuam as regras daquilo que são as regras do trabalho. Portanto, para dizer que neste dia do trabalhador, o dia 1º de maio, que é observado em todo o mundo e que naturalmente, pelo menos no mundo democrático, e que aqui em Portugal foi recuperado em 1974 também, embora sempre se celebrou em meios mais privados, em meios clandestinos, se celebraram o 1º de maio aqui em Portugal, sempre, mesmo antes do 25 de Abril, mas aquilo que foi apoteótico aconteceu realmente no 1º de maio de 1974, em que, se quiséssemos, os políticos, os dirigentes sindicais de hoje deveriam, na minha opinião, pugnar e deviam lutar, tudo fazerem, tudo poder convergir no sentido que esse modelo se voltasse a recuperar, aquele que foi vivido no dia 1 de maio de 1974, que foi de facto uma grande festa, com
com discursos de uma marca política muito profunda, não há dúvida nenhuma, mas que encaixavam quase em todas as classes e que os diversos protagonistas faziam as suas compensações, tal qual fazem os partidos políticos no cotidiano. Mas era interessante porque eu lembro-me que em 74 foi uma festa, eu fui com a minha mulher e com os meus filhos de colo e fomos todos para lá para conviver uns com os outros, com a comunista, com o CDS, enfim, então, 1º de Maio, comemorado em liberdade. Em liberdade, e foi realmente uma festa que visava simplesmente aquilo que era mostrar a força do trabalho, a força do trabalhador. E se me der mais um minuto ou dois, gostava de me reter aqui um pouco mais. E é de facto a recomendação que eu faço neste Dia do Trabalhador é que de facto os políticos, quer do poder, quer da oposição, tenham em conta que o que mais importante existe são as pessoas. E as pessoas também só fazem sentido existir por duas razões objetivas: trabalhar, produzir e constituir família e desenvolver aquilo que é a nossa gênese, não é? E isso não está conseguido totalmente. Não está conseguido. E isso não dignifica os trabalhadores. Penso que celebrar o 1º de Maio tem que haver sempre uma preocupação constante da dignificação do trabalho e dos próprios trabalhadores. Portanto, esta mensagem objetiva que eu gostava de deixar não só aos dirigentes sindicais, como também aos dirigentes políticos, aos membros do governo, nomeadamente, ao Sr. Presidente da República, a todas as instâncias do poder, aos tribunais, que tenham em conta que o que é mais importante na vida de cada um de nós é a nossa profissão, o trabalho. E o trabalho também é governar, o trabalho também é ajuizar, o trabalho também é produzir ou explorar qualquer produto que nós possamos ter no nosso país. Aumentar, como se tem dito aqui várias vezes, já temos dito aqui várias vezes, ter a capacidade de todos os dias sermos mais exigentes com a nossa capacidade de trabalho, aumentando a produção e qualificar a produção. E isso só se consegue se o trabalhador for dignificado. Se o trabalhador for dignificado e remunerado convenientemente. E, portanto, esta mensagem que eu gostava de deixar é que hajam da parte... Uma mensagem deste 1º de Maio. Uma mensagem de 1º de Maio e deixar esta grande preocupação, quer aos dirigentes sindicais, quer aos governantes, para tudo fazerem para esta convergência, porque se assim for, nós com certeza que temos uma sociedade melhor, mais fraterna, como aquela que foi em maio de 74, que foi muito fraterna, e outras. E que depois do 25 de Abril. E que continua a haver fraternidade, apesar de tudo, que eu acho que continua a haver fraternidade entre as pessoas, entre os trabalhadores, mesmo que algumas classes sociais que sejam diferentes. Muito bem. César, depois então desta mensagem do 1º de Maio, comentamos agora uma notícia do mundo político. Falamos então de Sampaio da Nova, que ontem disse ser o candidato às presidenciais, o candidato com o apoio do PS. Deixa o PST e o CDS, digamos assim, numa situação, visto que já temos um nome que é conhecido, como é que fica o PST e o CDS? Helena, antes de mais, que gostava de dizer que Sampaio da Nova ainda não está devidamente rotulado com o apoio do PS. O PS ainda não lhe fez esse apoio, e envergonhadamente, não é? E também Sampaio da Nova não está a ser desde já muito sincero, porque ele sabe muito bem que o apoio que tem é exclusivo do PS e de pessoas do PS com grande marca, como sendo dois ex-presidentes da República, foram eleitos pelo PS, são militantes distintos do PS e que têm feito a apologia total do Partido Socialista. Portanto, quando se diz que Sampaio da Nova é um candidato apartidário, enfim, todos são apartidários. E então, quando convém, então os partidos não prestam para nada. Cuidado, é um bicho ruim, mas
Quando não convém, vão buscá-los e querem o apoio deles. E é o que todos vão fazer. Vão todos lutar e vão todos granjear apoios nos partidos ou em franjas dos partidos, e essa é a expectativa de mais de uma dezena de candidatos que vai haver nestas presidenciais de janeiro de 2016, é cada um dos candidatos, quer seja à direita, quer seja ao centro, quer seja ao centro-direita, procurarem faixas, segmentos dentro dos partidos para os apoiar. Portanto, ninguém tenha dúvidas nenhumas disto, e claramente que Sampaio da Nova é claramente o candidato do Partido Socialista, e até por exclusão de partes, porque se calhar o Partido Socialista tinha outras expectativas e Sampaio da Nova também se atreveu só a avançar quando verificou que estava o campo mais ou menos livre para ele poder avançar, porque senão se calhar não teria avançado. Andou ali uns meses, já andámos nesta novela há uns meses, com Mário Soares e Jorge Sampaio a fazerem força para ele avançar, e o Partido Socialista a resistir, tendo em conta que podia haver uma expectativa de haver uma solução melhor que a Sampaio da Nova. E, aliás, quero dizer que ainda hoje eu acho que o Partido Socialista ainda vive nessa expectativa. E, portanto, daí não ter ainda declarado um apoio absolutamente visível e declarado, não é? Portanto, eu acho que esta situação dos candidatos presidenciais bebem sempre em segmentos, não pode não ser na totalidade, mas em segmentos dos partidos. E para lhe responder a essa pergunta que me fez sobre a questão do CDS-PP com o PSD, ou melhor, PSD com o CDS, que foi declarada o compromisso de concorrerem, fazerem um acordo pré-eleitoral para as eleições. Naturalmente que hoje não vamos aqui discutir essa situação, mas um dia podemos discuti-la. Eu tenho uma opinião se calhar um pouco divergente daquilo que foi consumado, mas respeito, todos nós respeitamos, e é um facto, está aqui. Com estratégias, naturalmente, com estratégias de poderem vencer as eleições das legislativas deste ano, que, segundo as sondagens, se afiguram com algumas dificuldades, e, naturalmente, que os partidos concorressem separadamente, segundo a lógica e a ótica deles, seria mais difícil poderem ser a primeira força mais votada. Acho que até, se calhar, embora eles vão falando em maiorias absolutas, mas se calhar nenhum dos partidos acredita na possibilidade de ter a maioria absoluta. Ora, isto levanta uma outra questão, levantará duas questões. Primeiro, que as presidenciais são uma peça deste ciclo eleitoral que vai acontecer no espaço de 4 meses, não é? 4 meses que distam uma da outra, praticamente. Portanto, os partidos não podem ter, esses dois partidos não podem ter dois pesos, duas medidas num ciclo eleitoral que depois tem que haver, digamos, a letra com a careta, a convergência daquilo que é as convicções de cada um dos partidos. Portanto, daí que resulta como natural que os dois partidos vão fazer todas as diligências para apoiar um único candidato. E mais, quando se dizia que o CDS e o PSD poderão ter algumas divergências profundas, nomeadamente em relação às condições da coligação, os dois partidos tiveram pelo menos a inteligência de arrumar bem essa situação, arrumaram de uma forma se calhar que é a mais lógica, não há que fazer aqui incursões habilidosas de nenhum dos lados, se aceitaram coligarem-se, só tem uma relação, embora tenha havido outras eleições e outras sondagens intercalares que dão como possível baixa do CDS, mas não há dúvida nenhuma que só há aqui uma bitola a ser observada, que é aquela das últimas eleições. Portanto, se a regra for esta, eu acho que há todas as condições
para que a coligação possa fazer uma campanha eleitoral e constituir as listas, que é aquilo que vai ser mais fraturante, mas que possa, porque há sempre clientelas de um lado e do outro e cada um quer. Eu ainda vi que uma declaração do CDS, que não estão tão importados com as lideranças dos ciclos eleitorais, estão mais interessados em que haja um reforço do número dos seus deputados. É evidente que o CDS, do parte do PSD, acontece a mesma coisa. O PSD não quer perder peso nas listas, bem pelo contrário, quer ganhar, até porque tem a convicção que o CDS perdeu peso eleitoral e, portanto, quer ganhar alargando mais candidatos em cada círculo eleitoral para poder ter mais uma influência naquilo que pode ser uma vitória eleitoral. Estamos a chegar ao fim, César. Em termos, só para rematar, esta questão do Presidente da República, é um entendimento que tem que acontecer entre os dois partidos e aquilo que era previsível que pudesse ser só após as legislativas, eu penso que isso poderá só acontecer depois das legislativas, por uma questão de estratégia, mas o candidato ou os candidatos que podem beber dentro naquela área do CDS e do PSD já se vão perspectivar mais cedo, com uma ou outra habilidade, mas já se vão perspectivar mais cedo, já se vão lançar mais cedo. Para quê? Para ganhar também os partidos que o vão apoiar, também o entrosarem naquilo que é o objetivo do governo. É preciso haver consonância, alguma consonância, e tem que ser demonstrado. Não temos de ter vergonha de agora dizer assim, nós estamos contra os partidos, mas ao fim e ao cabo temos de ter um apoio político. Temos de ter um apoio político, não há dúvida. Portanto, acho que isto vai acontecer. Aliás, ontem no Conselho Nacional do PSD, ontem, foi já referido essa hipótese de haver uma antecipação daquilo que é a estratégia eleitoral presidencial de janeiro de 2016. E isso visa poder haver abordagens ou possibilitar a que um ou outro candidato se possa lançar com alguma probabilidade de ser apoiado depois das legislativas. Muito bem. César, damos então por terminado o nosso comentário e voltamos a ver-nos na próxima semana. Até a semana. O Tribunal de Lisboa aceitou a providência cautelar interposta pela ANTRAL, Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros, e determinou a proibição de imediato da atividade da Uber em Portugal. De acordo com o documento disponibilizado pela ANTRAL, o Tribunal determinou que a Uber encerrasse de imediato a página web, a aplicação móvel, bem como a atividade de transporte de passageiros em automóveis ligeiros por meio de aplicações destinadas a esse fim. A angariação de meios e a execução de contratos de transporte de passageiros sob a designação Uber também ficam proibidas, tal como a utilização de cartões de crédito e sistemas de pagamento pela internet na plataforma da empresa. Caso a empresa não cumpra com o que foi determinado pelo Tribunal, terá de pagar uma multa diária de 10.000 euros. Ficamos agora com o habitual comentário desportivo no RTV Notícias. Comigo tem Gil Nunes. Gil, muito boa tarde. Obrigado desde já pela tua presença. Começamos com o rescaldo do Benfica-Porto. É verdade. Que terminou empatado a 0. É verdade. Foi um jogo que me deixou triste. Que me deixou triste em todos os aspectos. Foi um espetáculo muito fraco para o que se dizia ser uma final da Liga Portuguesa. Um espetáculo com poucas oportunidades de golo, com muitas faltas, com muitas faltinhas, com pouca emoção. Porque, de facto, um jogo que não prestigia nada ao futebol português. Tendo em conta que o Benfica-Porto também é um jogo apetecível em termos de transmissões televisivas, não foi, de facto, um bom exemplo que se deu para lá para fora. Portanto, esperava-se mais? Esperava-se muito mais. Acho das duas equipas. Esperava-se muito mais. Isto foi um jogo, se me permite, um jogo decadente. Não teve um jogo muito tático, exageradamente tático, e, como tu disse, não deixa uma boa imagem do futebol português. A única coisa positiva foram, de facto, os adeptos. Apesar de ser um clássico, com todas as rivalidades, pelo que me pareceu, foi um jogo em que no final houve convívio, houve desportivismo, houve fair play, houve conversas amigáveis. Portanto, de facto, os adeptos estão de parabéns e todos os restantes, e o árbitro também está de parabéns, que penso que fez uma boa arbitragem, e os restantes elementos, de facto, têm que ponderar, porque isto nem é desporto. Foi um jogo, de facto, muito fraco mesmo, e num domingo à tarde,
digo por graça, até quem investiu o seu tempo a ver um filme, se calhar esteve bem melhor do que a ver um jogo que teve poucos momentos de interesse. O Benfica preocupou-se, o Benfica reconheceu que é mais fraco, de facto, que o Futebol Clube do Porto, preocupou-se em fechar completamente todas as linhas que o Futebol Clube do Porto tem ao nível do seu ataque. O Futebol Clube do Porto não soube ser o criativo suficiente para se desmantelar dessa teia. A colocação do Rubén Neves foi importante, pode ter sido importante em termos defensivos, mas Rubén Neves é um jogador que não tem a ofensividade necessária para fazer os estragos frente ao Benfica. A colocação de Oliver numa das faixas era uma opção inteligente, mas a partir do momento em que Oliver não derivou muito para o meio, essa opção acabou por ser insípida. A colocação de Herrera no banco tirou também a profundidade do jogo ao Futebol Clube do Porto, que teve poucas soluções ofensivas, deixou-se levar um pouco pelo emaranhado do Benfica. A crítica que eu faço à concepção do jogo do Futebol Clube do Porto é que o Futebol Clube do Porto é superior. Sabe-se que o Futebol Clube do Porto tem elementos, em termos individuais, muito superiores ao Benfica, e o Futebol Clube do Porto não se pode muito condicionar à estratégia do Benfica. O Benfica é que se tem que condicionar à estratégia do Futebol Clube do Porto, e por esse parâmetro o Benfica, de facto, esteve com uma visão mais lúcida de um jogo, volto a dizer, muito pobre e que me deixou algo triste. Este que era também um jogo decisivo para, digamos assim, apurar o vencedor do campeonato, ou para decidir quem estaria mais na predisposição de vencer o campeonato. Sim, de facto, agora o Benfica, eu penso que só o Mecatombe tirará o Benfica do título. O Benfica não é a melhor equipa do campeonato. O Benfica tem um plantel mais fraco que nas últimas épocas, mas seja como for, o Benfica tem um mérito muito grande. Pode não ter sido a equipa que mais fez para ser campeã, mas foi a equipa que mais fez para não ficar em segundo lugar. E tendo em conta esse raciocínio, penso que se conquistar o campeonato será um vencedor justo. O Benfica, em termos de meio campo, inclusivamente, não consegue fazer frente. O Sporting penso que tem mais valores no meio campo que o próprio Benfica. Seja como for, o Benfica é uma equipa que se mostrou ser uma equipa venenosa, é uma equipa que aposta muito nas mudanças da velocidade do jogo frente a equipas mais pequenas, e que soube conquistar esses pontos que agora que são um tónico importante para a possível e a provável conquista do campeonato contra os adversários grandes. Soube não perder em Alvalade, soube equilibrar-se nos jogos contra o Futebol Clube do Porto, obtendo aqui também uma vitória. Apesar de na Europa não ter conseguido fazer essa metamorfose do seu jogo, acho que, por exemplo, no jogo com o Zenit, o André Vilas-Boas esteve muito bem a adivinhar os pontos fracos do Jorge Jesus. No Campeonato Português não houve, por assim dizer, uma oponência tão forte e obstáculos tão fortes que fizessem tremer Jorge Jesus, e mesmo que uma equipa mais fraca vai paulatinamente trilhando o seu caminho e a conquistar o título terá mais uma vez o mérito de ser a equipa que mais fez para não ficar em segundo lugar, e isso acaba por dar alguma justiça a um eventual campeonato. Este jogo marca também o regresso à baliza de Elton. O regresso que se esperava, até pela má exibição que Fabiano fez no jogo frente ao Bayern de Munique. O Fabiano é um guarda-redes com algumas qualidades. Seja como for, pedia-se neste jogo alguma frieza, um guarda-redes mais experiente, um guarda-redes que entrou muito bem na Taça da Liga e que mostrou estar completamente recuperado da lesão e na plenitude das suas capacidades. E o Elton, de facto, apesar de não ter tido muito trabalho, mas foi um tónico que deu mais segurança a uma linha defensiva. Foram 2 jogos de alta pressão. Contra o Bayern, o Fabiano mostrou alguma incapacidade para reagir a essa pressão, na minha opinião. Foi um guarda-redes que teve ali culpas diretas em 2 golos e que penso que num ou noutro podia ter feito um bocadinho mais. O Elton trouxe essa tranquilidade à linha defensiva e saúde-se o regresso de um guarda-redes com história no futebol português e que por certo será agora a opção para o resto da temporada. Exatamente. Do Futebol Clube do Porto. Aliás, Elton o Elton também é uma vantagem que tem em relação ao Fabiano, sabe jogar melhor com os pés, e esses 2 fatores também poderão ser um tónico para a linha defensiva se mostrar mais acertada agora nos próximos jogos. Aliás, Elton também, que pode dizer-se que no final foi também uma das figuras, juntamente com o guarda-redes do Benfica, que mostrou de facto aqui o fair play dos jogadores. Sim, a questão da rivalidade em Portugal
eu sou contra fanatismos, seja em qualquer plano político, plano económico, no plano desportivo. Acho que devemos ter bom senso. Olha, dou-te o exemplo do que aconteceu no Campeonato da Alemanha, com o Borussia Dortmund, há uma meia dúzia de anos, precisava de alguma liquidez financeira para sobreviver e para continuar a ter o seu rendimento desportivo. E foi o próprio Bayern que emprestou o dinheiro para o Borussia Dortmund sobreviver. Isto é um bom exemplo daquilo que pode acontecer. Eu não tenho problema nenhum em assumir que sou portista e que faço aqui o meu comentário e tento fazê-lo da forma mais imparcial que posso. Seja como for, cada um lá fora tem as suas preferências e é essas preferências que devemos respeitar, até porque cada equipa tem méritos, cada equipa tem deméritos e é isso que se deve... É o mais importante, temos este sentimento de fair play. Uma boa imagem entre dois guarda-redes, uma imagem de fair play, o mesmo já não aconteceu entre os dois treinadores? De facto, foi um momento triste, porque esse tipo de comportamentos não traz alegria ao futebol, não é um bom exemplo para os mais jovens condena-se esse tipo de... Sobretudo é um momento triste daquele encostado de cabeças e daquela troca de palavras e depois estar a saber que leitura labial é que se fez, o que é que um disse em espanhol e o que é que o outro disse em português. Acho que é uma telenovela que não tem... É mesmo para mudar de canal e sinceramente passar à frente às páginas de jornais, que é uma coisa que não tem interesse nenhum. A única coisa de interesse é, infelizmente, a má qualidade do jogo. Foi um jogo decrépito, completamente fraco e é algo que me deixou bastante triste. E agora põe-se aqui em questão o futuro do Lopetegui. Lopetegui estava num período de graça após a vitória frente ao Bayern em casa, depois teve uma estratégia quanto a mim errada contra o Bayern e contra o Benfica também não conseguiu ter uma estratégia adequada. Acho que ele perdeu um pouco a cabeça, não se conseguiu reenquadrar. O Lopetegui esteve muito bem após a derrota do Futebol Clube Porto aqui contra o Benfica, conseguiu subir o rendimento da equipa, muito por culpa também da ascensão do Oliver no meio campo, que equilibrou um pouco as contas em termos de jogo interior. A prestação de Jackson também foi subindo e a própria prestação da equipa, a colocação de Marcano, o Lopetegui teve pontos fortes a partir dessa reação. Penso que agora teve um ponto menos bom quando perdeu com o Bayern e penso que houve ali uma espécie de uma insanidade de não conseguir dar a resposta fria que a equipa precisava. Não conseguiu ser o líder, não conseguiu ser o farol em termos de ideias para dar o caminho para a equipa reagir. Não sei se terá sido uma má reação à euforia protagonizada aqui pela vitória do Futebol Clube Porto frente ao Bayern ou se há uma tendência de Lopetegui para, nesses momentos de maior frição, não conseguir ter a frieza necessária. É um treinador que deixa algumas dúvidas quanto ao futuro. Muito bem. Fazemos agora uma análise daquilo que foi o Sporting, que veio então à casa do Moreirense. Antes de mais, eu quero dizer que o Moreirense é uma equipa que me parece ser das mais bem orientadas nesta Primeira Liga. Já disse aqui algumas vezes e eu gosto muito do trabalho que está a ser feito nesta equipa em particular. Seja como for, o Sporting foi muito superior. Mais uma vez o Monteiro... Teve também muitas lesões o Moreirense. O Moreirense sofreu um pouco com o mercado de inverno. Teve alguns jogadores que tiveram que sair e que desequilibraram um pouco a equipa, mas é uma equipa com tarimba para se afirmar na Primeira Liga. Voltando ao jogo, foi uma ascensão do Monteiro, mais uma vez, a mostrar que é um jogador com muita qualidade. Eu sou apreciador das qualidades do Monteiro, um jogador que sabe jogar muito bem de pé para pé, que é um ponta de lança que sabe rematar de longe, que muitas vezes os pontas de lança têm essa carência. O Monteiro não, o Monteiro sabe recuar e sabe rematar de longe, sabe ler muito bem os espaços e sabe aparecer a finalizar, seja em jogo interior, seja a nível de cruzamentos. E mais uma vez ele mostrou que não é uma alternativa ao Slimani, que é mesmo um jogador para combater o lugar com o próprio Slimani. Em termos de pontas de lança, o Sporting, quanto a mim, está bem servido. Depois Mané, mais uma vez, a mostrar que é um jogador que aparece muito bem a finalizar, que é algo que muitas vezes estamos carenciados nos extremos em Portugal. O Sporting mostrou alguma estabilização da sua linha defensiva, mostrou estar mais tranquilo nesse aspecto e foi testando também a subida das suas segundas linhas, por assim dizer, como o Tanaka, por exemplo, como volta mais uma vez a estar em evidência. É o Sporting que faz um duplo trabalho, um trabalho de preparação já para a próxima época. Penso que o terceiro lugar não será inalterável e um trabalho para o seu maior objetivo, que é conquistar a Taça de Portugal. Portanto, o Sporting está a fazer, já fez o que tinha a fazer no campeonato. Na Europa fez um bom percurso também. Na Liga dos Campeões foi eliminado com alguma infelicidade, na minha opinião. E agora tenta jogar as suas cartas na época, um trabalho que está a ser bastante positivo por parte de Marco Silva.
Falamos agora de Hassan e António Lopes, que são então possíveis contratações para o Benfica. O Hassan não deixa de ser um caso curioso. O Hassan nem sempre foi titular na equipa do Rio Ave esta época, mas sempre que jogou teve sempre muito rendimento em termos de golos. Penso que ele andou em segundo ou em terceiro na lista dos melhores marcadores. É um jogador, sobretudo, com muito faro de golo, na minha opinião, e é um jogador que, tendo em conta essas características e mesmo a forma... É um jogador jovem, com boas respostas a nível do jogo de cabeça. É um jogador que, tecnicamente, não é um sobredotado, mas é um jogador interessante e que é um jogador que, por certo, Jorge Jesus quererá lapidar. Tem esse feitio, por assim dizer, de apresentar algum potencial para o futuro e penso que se confirmar essa contratação será uma contratação inteligente, até para compensar a saída que se diz previsível do Derlei. Portanto, é um jogador, é uma boa aposta. Fazemos agora aqui a antevisão da próxima jornada. A próxima jornada, o Gil Vicente Benfica. A questão principal é a questão de ritmo de jogo. Penso que o Gil Vicente sofrerá muito com as entradas agressivas e de mudanças de velocidade que o Benfica apresenta, sobretudo ao nível das acelerações que faz, que são muito violentas, e esse será um fator que já dará algum favoritismo ao Benfica. Depois o Benfica é uma equipa que tem um elan de apoio dos adeptos e um elan de estar com a moral em alta e de estar com o título a três vitórias, e eu estou certo que, tendo em conta esses fatores, que o Benfica será vencedor do jogo. O Futebol Clube Porto quererá recuperar em Setúbal, também acho que não terá. O Setúbal que tem tido alguns resultados positivos agora no comando do Bruno Ribeiro. É uma equipa que, quanto a mim, no princípio da época faltava alguma capacidade de desequilíbrio na frente de ataque, mas que tinha um trabalho consolidado, pelo que eu vi, pelo que eu observei em alguns jogos, a nível defensivo. O Bruno Ribeiro conseguiu manter essa batuta, mas o Futebol Clube Porto tem mais atributos, até a nível individual, para causar alguns problemas e até para limpar um pouco a face do que aconteceu nas duas últimas partidas. O Futebol Clube Porto, como clube grande que tem essa capacidade de reação e não quererá ter um terceiro resultado negativo, portanto penso que a vitória também é previsível. Pois, Sporting Nacional. O Nacional que sempre lê muito bem os pontos fracos do Sporting. O Nacional que ainda, quanto a mim, não terei bem essa matemática na cabeça, mas ainda pode aspirar a algum lugar mais cimeiro e mesmo rondar a Europa. O Sporting que já não tem a pressão dos resultados, mas o Sporting que quererá também fazer subir alguma das segundas linhas. É um resultado dos três grandes, penso que é um resultado que dou aqui alguma incógnita, mas o favoritismo do Sporting, até pelas reações que tem dado na frente de ataque, depois dos testes que tem feito, dada a sua... ter mais jogadores na frente de ataque, mais jogadores utilizados, está a alargar o leque, portanto penso que o Sporting terá um favoritismo, mas não um favoritismo tão evidente como tem o Futebol Clube Porto e o Benfica nesta jornada. Gil, muito rapidamente, porque estamos a 2 minutos do final, o Dortmund elimina o Bayern na Taça da Alemanha. É verdade, um jogo muito interessante. Um jogo muito interessante. O Dortmund fez... eu tive a oportunidade de ver o jogo. O Dortmund sempre em pressão alta, sempre puxando os seus jogadores mais criativos a fazer alguma pressão naquelas saídas do Bayern. O Bayern marcou um gol em lançamento longo, através do Lewandowski, que mais uma vez se denotou como um jogador de grande qualidade nessa desmarcação, para além das qualidades que tem ao nível de cabeça. O Dortmund reagiu muito bem, foi subindo as suas linhas. Na segunda parte, o Neuer teve que fazer 2 defesas autenticamente milagrosas para o jogo não ficar decidido já na segunda parte. Depois, na lotaria dos penaltis, 2 tropeções de jogadores do Bayern, o Dortmund foi mais feliz, mas um jogo que, lá está, em contraponto com o Benfica-Porto, que foi absolutamente decadente, tivemos um bom exemplo da Liga Alemã, um jogo muito bem disputado e um jogo muito interessante, de facto. Muito bem, Gil, voltamos a ver-nos na próxima semana. Até para a semana. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. Então, esperado o céu geralmente muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na região sul, períodos de chuva na região norte e no litoral a norte do Cabo Mondego, sendo persistente no Minho e Douro Litoral. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 17 graus e uma máxima de 19. Em Lisboa, a mínima será de 15 graus e a máxima de 25. E em Faro, a mínima será de 16 graus e a máxima de 26. É tudo por agora. A informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.